Olá, tudo bem com você? Estamos na última semana de setembro. O mês promove diversas campanhas de combate ao suicídio. E o Notícias do Bem, é claro, começa hoje mostrando para você uma reportagem muito especial sobre o assunto. Confira. No Brasil, os registros de casos de suicídio se aproximam de 14 mil por ano. Ou seja, em média, 38 pessoas tiram a própria vida por dia. O número é alarmante. Segundo a Organização Mundial da Saúde, são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo. Embora os números estejam diminuindo, os países das Américas vão na contramão dessa tendência, com índices que não param de aumentar. Por isso, é imprescindível ajudar a diminuir esses números com campanhas orientativas. A ansiedade e a depressão é algo que vem crescendo muito nos últimos anos. O Setembro Amarelo é uma data, né, onde a gente olha um pouco mais para isso, eu diria, né? Porque é muito importante que se olhe para isso, que fale sobre o assunto e a forma que se fala sobre o assunto, né? Eu acho que esse é um ponto também muito delicado, porque não é falando tanto sobre a dor que a gente também ajuda a curar, mas é falando sobre propostas de vida, oportunidades de vida, para onde vai o nosso olhar diante disso tudo, além da dor, né? Além dessa dor existencial, além da ansiedade, além de todas essas questões psíquicas que a gente encontra por aí. Durante o mês de setembro, a Associação Brasileira de Psiquiatria prepara diversas ações para conscientizar sobre o tema, como eventos online, iluminação de espaços públicos e monumentos com a cor amarela, campanha nas redes sociais, além de disponibilizar cartilhas informativas no site. Desde 2014, a ABP realiza no Brasil a campanha Setembro Amarelo, com o objetivo de prevenir e reduzir os números de suicídio. A iniciativa chega em seu 8º ano, trazendo um novo mote: a vida é a melhor escolha. Todos nós devemos atuar ativamente na conscientização da importância que a vida tem e ajudar na prevenção do suicídio. É importante falar sobre o assunto para que as pessoas que estejam passando por momentos difíceis e de crise busquem ajuda e entendam que a vida sempre vai ser a melhor escolha. Inclusive, o suicídio já foi tema de ministração na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O que nós precisamos deixar claro, irmãos, é que o suicídio, ele é improcedente sob qualquer ótica. Quando uma pessoa decide terminar com a sua vida, os seus pensamentos, sentimentos e ações apresentam-se muito restritivos, ou seja, ela pensa constantemente sobre o suicídio e é incapaz de perceber outras maneiras de enfrentar ou sair do problema. Essas pessoas pensam rigidamente pela distorção que o sofrimento emocional impõe. A gente entender, quem está na dor é entender que não está sozinho. Então você não está sozinho na sua dor, você não precisa passar por ela sozinho. Então você tem e precisa buscar uma rede de apoio, de profissionais, de pessoas da sua confiança, né, onde você possa ser transparente, onde você possa dizer o que você sente, onde você possa dizer quem você é e a dor que você carrega nesse momento. Acolher essa dor, porque a dor faz parte da existência, né? Mas o suicídio não é a melhor maneira e a melhor solução. A solução é olhar para a vida mesmo, né? A solução é olhar para a vida além dessa dor. Mas a gente também tem que olhar a dor para que a gente consiga olhar para a vida, né? Essa questão. Não é ficar na dor o tempo todo, mas é entender que ela faz parte de um processo e ela vai passar. É muito importante que as pessoas próximas saibam identificar que alguém está pensando em se matar e a ajude, tendo uma escuta ativa e sem julgamentos, mostrar que está disponível para ajudar e demonstrar empatia, mas principalmente levando-a ao médico psiquiatra, que vai saber como resolver a situação e salvar esse paciente. É algo que a gente precisa ficar atento, não só no setembro, né? Nós estamos no Setembro Amarelo, mas não só em setembro a gente precisa ficar atento, mas precisamos ficar atentos durante todos os meses do ano, durante todos os dias, né? Com essas pessoas que estão ao nosso lado, com nossa família, com os nossos amigos, inclusive os nossos irmãos da igreja. Precisamos estar atentos a essa questão. E falando nessa questão, né? Inclusive,
nós teremos amanhã, quarta, quinta e sexta, a partir das 19 horas, uma conferência online sobre esse tema, sobre o Setembro Amarelo, sobre a fé e a saúde mental, aqui na nossa IPP-TV. Então você é convidado especial, o seminarista Marcos Melo vai estar apresentando, o reverendo Arival Dias Casimiro vai estar participando desses 3 dias de conferência online. Nós teremos entrevistados muito especiais aqui, teremos convidados muito especiais participando dessa conferência, que começa amanhã e vai até sexta-feira, sempre a partir das 7 horas da noite. Saúde mental e fé está aí na sua tela. Você não pode perder essa conferência online aqui na nossa IPP-TV. O convite está feito para você. Amanhã, quinta e sexta, a partir das 7 da noite, você tem essa conferência online para acompanhar com a gente aqui, para saber mais a respeito de saúde mental e fé, esse assunto tão importante, aproveitando, né, esse final de mês, esse final de Setembro Amarelo. E você confere agora os outros destaques do programa dessa terça-feira, dia 27 de setembro. Mercado financeiro reduz projeção de inflação para menos de 6%. Prefeitura de Goiânia lança Central Digital de Controle de Trânsito. Mais de 1 milhão de eleitores com deficiência devem votar no domingo em todo o Brasil. Fique com a gente, o Notícias do Bem está no ar. Que bom que você está com a gente, é muito bom ter a sua companhia aqui no nosso Notícias do Bem. Seja muito bem-vindo, você que estava acompanhando a programação da manhã aqui na nossa IPP-TV. A programação começou cedo ao vivo aqui, né, com o nosso Café Prosa e Missões. Reverendo Mariano Alves Júnior, 7h30 da manhã, já estava aqui com o Café Prosa e Missões ao vivo. Você acompanhou a Tainá até agora também no nosso Tudo Mais. Então seja muito bem-vindo, você que está com a gente durante toda essa manhã. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora aqui na nossa live. Você é muito bem-vindo também, viu? Muito bom poder contar com a sua audiência, poder contar com a sua participação. Seja muito bem-vindo, você está nos ouvindo pelas rádios parceiras. Você que está nos ouvindo pela rádio Rumo ao Sertão de Mossoró, no Rio Grande do Norte, para todo o Brasil, para todo o mundo, né? Muito bacana poder contar com a sua audiência aí a partir de Mossoró. Muito bom também poder contar com você que está nos ouvindo pela Rádio Pinheiros. E atenção, se você ainda não tem o aplicativo da nossa Rádio Pinheiros, aproveite agora para baixar o aplicativo. Você quer música cristã de qualidade 24 horas por dia, momentos devocionais, a programação ao vivo aqui da nossa IPP-TV, tudo isso para você na nossa Rádio Pinheiros. É só você entrar na sua loja de aplicativos aí no seu smartphone, tá bom? Entra aí, iOS ou Android, não importa, entra na sua loja de aplicativos, procura por Rádio Pinheiros. É só baixar, você vai ter tudo isso com muita qualidade, tá bom? Vamos de notícia? Notícia boa, né? A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado como a inflação oficial do país, caiu de 6% para 5,88% nesse ano. Essa já é a 13ª redução consecutiva da projeção. Olha que boa notícia. A estimativa está no último boletim Focus, que é a pesquisa divulgada toda semana pelo Banco Central, com a expectativa de instituições para os principais indicadores econômicos. Para o ano que vem, 2023, a estima de inflação no Brasil está em 5%. E a gente já falou sobre o Setembro Amarelo, né, de prevenção ao suicídio. Abrimos o Notícias do Bem de hoje falando a respeito desse tema. Mas este mês também é o mês da visibilidade da comunidade surda brasileira. E olha, entre os objetivos estão a conscientização sobre a acessibilidade e, claro, a comemoração de conquistas. Confira um trecho da reportagem que você vai ver na edição de hoje aqui no Notícias do Bem, que mostra mais sobre a língua brasileira de sinais, uma das principais ferramentas de inclusão. A Libras se tornou uma ferramenta essencial para a inclusão de pessoas surdas e mudas, tendo várias iniciativas aprovadas e debatidas no Senado Federal. Projetos de lei seguem nas comissões do Senado para serem aprovados, como, por exemplo, o acompanhamento de um intérprete de Libras em plenários e sessões de julgamento para o acusado com deficiência, intérprete de Libras disponíveis para atendimentos em hospitais públicos ou privados, intérprete de Libras também para atendimentos em repartições públicas, instituições financeiras e concessionárias de serviços públicos e a inclusão de Libras na grade curricular da educação básica. As pessoas surdas com deficiência auditiva significativa ou de comunicação como mutismo e mudez
tem na Libras uma ferramenta importantíssima para participar da sociedade, mas dependem da difusão desse conhecimento para que a comunicação seja eficaz. E também com a missão de colocar o Brasil em consonância com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que defende uma sociedade sem discriminação e com ampla inclusão de todos. Daqui a pouco tem essa reportagem completa para você aqui no nosso Notícias do Bem, não perca. E a Prefeitura de Goiânia lançou a Central Digital de Controle do Trânsito, um conjunto de 12 ações que tem como objetivo tornar o tráfego na capital mais inteligente e tecnológico. Repórter Matheus Santos vai trazer mais informações para a gente direto de Goiás. Oi, Matheus, seja muito bem-vindo. Olá, isso mesmo. De acordo com a rede metropolitana de transporte coletivo da Grande Goiânia, o objetivo é amenizar as filas e também dar um conforto maior aos passageiros de ônibus da região. Olha só, para adquirir créditos pelo WhatsApp, o usuário deve acessar o serviço pelo número 62 31 10 89 38 e informar o CPF. Depois deve escolher o cartão para recarga e informar o valor que deseja recarregar. Em seguida, basta copiar o código Pix de pagamento gerado pelo sistema, acessar o aplicativo do banco e finalizar o pagamento. Os créditos vão ficar disponíveis para recarga no cartão em até 20 minutos após a confirmação do pagamento. Para utilizá-los, basta aproximar o cartão em um dos validadores instalados no interior dos ônibus ou nos acessos dos terminais de integração e estações. Ainda de acordo com a rede de ônibus, não existe valor mínimo para a compra de créditos pelo WhatsApp e também não são cobradas taxas. Além disso, no momento da aquisição de créditos, o passageiro será informado a respeito do próprio saldo. De Rio Verde, Goiás, Matheus Santos para o Notícias do Bem. Tudo bem, obrigado, Matheus, pelas informações. Daqui a pouco a gente tem mais informações ao vivo para você aqui também no nosso Notícias do Bem. E olha, além das campanhas de prevenção ao suicídio, como nós já vimos, né, e da visibilidade da comunidade surda brasileira, setembro também é vermelho. É verdade. É quando se desenvolvem as campanhas de conscientização sobre a importância de cuidarmos bem do nosso coração. Ele é um músculo que trabalha sem parar, né, bombeando sangue oxigenado para o organismo e direcionando o sangue que já circulou pelo corpo para os pulmões para que ele seja novamente oxigenado. Mas quem vai participar do Notícias do Bem ao vivo para falar com a gente a respeito desse tema é a médica cardiologista a doutora Carlina Moraes. Você pode participar, pode interagir com a gente, deixe a sua pergunta ou faça a sua mensagem, deixe a sua mensagem, né, ou faça a sua pergunta pelo chat do nosso canal. O espaço está aberto, aliás, além de participar dessa questão, né, desse assunto, né, do coração, do Setembro Vermelho, você pode ficar muito à vontade para participar com a gente sobre tudo o que você quiser. Deixe a sua sugestão de pauta, fale a respeito do Notícias do Bem, a respeito da nossa IPP-TV, deixe o seu bom dia, seu boa tarde, de onde você está falando, como é que está o tempo na sua região, daqui a pouco tem previsão do tempo com a Raquel, enfim, tem muita coisa boa preparada para você aqui no nosso Notícias do Bem. E olha, hoje é dia da gente rever mais uma sala de entrevistas gravada durante o Congresso Nacional do Design Inteligente, lá no Rio de Janeiro. Eu estive lá, conversei com muitos dos palestrantes e um deles foi o pesquisador Célio Pires. É uma entrevista muito especial em que a gente fala sobre as provas científicas do dilúvio. Acompanhe. E agora aqui na sala de entrevistas a gente vai falar sobre um tema que faz parte da história e faz parte das histórias que nós ouvimos desde muito cedo e faz parte da Bíblia e que muitas vezes é combatida, que é o dilúvio. O pesquisador Célio Pires está aqui com a gente, escreveu um livro a respeito do tema e quando a gente fala em dilúvio, a gente já abre logo em polêmica, né? Com certeza. Seja bem-vindo aqui. Muito obrigado. Bom poder conversar com o senhor a respeito desse assunto. É muito legal também, gosto de falar desse assunto e muito prazer em falar com vocês também. Com certeza. Bom, a primeira discussão é, o dilúvio foi ou não foi universal? Foi universal. Foi universal. Como é que a gente consegue evidências dessa universalidade? Por exemplo, a Bíblia diz que a arca pousou nas montanhas do Ararat. Sim. A base da montanha do Ararat está a 900 metros de altura acima do nível atual do oceano. Se você erguer o oceano 900 metros, você cobre mais de 90% da superfície da Terra já de cara. Então, por isso, já não pode ser um evento local. Só pela essa afirmação. A Bíblia, sendo uma afirmação científica,
né? Então você não pode ignorar esse fato. Outro fato são as camadas sedimentares que a gente tem em regiões enormes do mundo. Mais de 75% da crosta terrestre atual emersa é rocha sedimentar, e rocha sedimentar formada por água. Então você teve muita água enlameada, turva, sedimentando em camadas. Faz parte das leis dos sedimentos. Os grãos se acumulam e formam todas aquelas camadas. Por exemplo, lá no Grand Canyon tem camadas sedimentares aí com 100 metros de espessura, que atinge 1 milhão de quilômetros quadrados, com 100 metros de espessura. Então você não tem como dizer que uma inundação local faria um depósito desse tamanho tão com a mesma medida, com uma região tão vasta. Tem lugares que você tem camadas passando, tipo Estados Unidos, Canadá, e vai terminar na Groenlândia. Então você não pode dizer que um evento dessa envergadura foi local, nem regional, foi mais do que continental. Se você medir a direção das paleocorrentes, ou seja, o caminho que essa água que formou as camadas andou pelo mundo, você pega da costa leste, tipo do Atlântico, em direção ao Pacífico, ou seja, as águas passaram por cima de todo um continente. Estou citando a América do Norte, mas isso é característica do mundo todo. As extinções ocorreram no mundo inteiro. A geologia, a paleontologia reconhecem 6 extinções em massa. A Bíblia tem a primazia de afirmar uma grande extinção em massa. O Dr. Naor fez um livro que é A Grande Extinção em Massa, realmente. O livro informou isso. Vou destruir toda a vida na Terra. Sim. Toda a vida que respira, que voa, vai ser destruída. Antes de a ciência sequer pensar numa extinção em massa em escala planetária. E isso é planetário. Então você não pode ignorar essas evidências de que existiu uma extinção em massa planetária, existiu uma deposição em massa de sedimentos através da água. Você pode fazer sedimentação também com vento, mas é menor, e com geleiras também é menor. O resíduo da geleira vai dissolvendo, né? Então, não há como você dizer que foi local. E quando a gente vai para todas essas provas, a gente vai para a ciência. Sim, não é uma questão de fé. Não, é questão de geologia, de paleontologia, ciência, de especialidades acadêmicas, né? De biologia, de história, obviamente. Sim. Porque você tem na paleoantropologia relatos de povos antigos que não tiveram contato com cristãos ou judeus que tinham o relato do dilúvio. E, no entanto, eles têm relatos de dilúvio, eles têm relatos da criação muito semelhantes ao que está na Bíblia. Sim. Né? Então chama-se um hiperdifusionismo histórico, né? Sim. Se você olhar na questão histórica de paleoantropologia, construía-se pirâmides lá na Ásia, mas construía-se pirâmides aqui nas Américas. América do Sul, sim. Ou seja, eles têm uma característica de construir esses monumentos, talvez relembrando Babel, que era um zigurate, né? Tem em Ur lá na Caldeia. Na Caldeia tem um zigurate enorme. Eles eram todos muito parecidos, são pirâmides de degraus. E eles faziam isso na escala gigante. Sim. Né? Podiam fazer isso em escala gigante. Então você tem uma técnica de construção que se perpassou para as civilizações mais antigas do mundo. Se fosse hoje, seria fácil da gente dizer que se popularizou por conta da globalização. Com certeza. Mas na época não tinha como. Na época não tinha como. Então o que acontece? Provavelmente, as pessoas que migraram pós-Babel levaram o conhecimento de construção de cidades, construção de zigurates, na questão de engenharia, para o resto do mundo, e fizeram essas coisas. Quando a gente pensa o tamanho dessas obras de engenharia, você pensa o tamanho do intelecto dessas pessoas, de liderança, a engenharia em si. Sim. A questão de agricultura para alimentar milhares de pessoas, a questão de prover logística para você transportar alimentos e materiais. E todos eles faziam essas coisas. E quanto mais antigo no tempo você vai, mais grandes eram as cidades. É verdade. Maiores as cidades. Mas quando a gente pensa, por exemplo, na divisão dos continentes, a gente volta também para a questão do dilúvio por conta da Pangeia. Era a porção seca, né? A Bíblia fala disso, forma-se a porção seca, que depois se transformou nos continentes a partir da Pangeia pela chuva e pelas águas que vieram das profundezas, né? Explica pra gente melhor isso. Sim, a Bíblia também tem a primazia em afirmar que existia uma única porção seca, ou seja, um único enorme continente no mundo.
Como a ciência diz isso também Como a ciência agora. diz isso, ela reconhece isso, apesar de ter teorias da deriva das placas, enfim, você tem algumas teorias para tentar explicar essa configuração atual. Na cosmovisão bíblica do dilúvio, você tem um grande continente que foi submerso pelas fontes do grande abismo e pela chuva. Quais sejam as fontes do grande abismo? Obviamente, águas subterrâneas, ou aquíferos subterrâneos, e água do manto da Terra, do manto superior da Terra, que foi descoberto também. Tem tanta molécula de água no manto superior da Terra, abaixo da crosta, que daria para fazer vários oceanos atuais da Terra. Olha. O que houve? A Bíblia relata que as fontes se romperam. Para as fontes se romper, você tem que ter um evento cataclísmico que leve a essa ruptura. Você não quebra 40 quilômetros de rocha assim. Tá? E essa rocha vazou. Por exemplo, lá no sul, onde que eu moro, Santa Catarina, nós temos muito basalto. É uma pedra do manto que quando ela vaza, quando ela vem como lava derretida, só que não é lava, porque ela é basalto, ela endurece, é uma pedra muito pesada, uma pedra cinza. Ela se espalhou aqui no sul por 1,5 milhão de quilômetros quadrados, ou seja, houve uma ruptura gigante. Se você mapear todas as rupturas de crosta do mundo inteiro, são milhões de quilômetros quadrados de lava. Esses milhões de quilômetros quadrados liberaram água, vapor d'água em uma quantidade absurda. Também as emanações vulcânicas, aquela fumaça preta lá, cerca de 60% dela, até 60% dela, é vapor d'água. Então você leva a chuva. Romperam-se as fontes do abismo e abriram-se as comportas do céu. Então você leva uma chuva torrencial. Isso durou 150 dias. A chuva 40 dias, o dilúvio durou 1 ano. Você cobriu o planeta de água. Tinha um excesso de água. Tem um capítulo, acho que é Salmo 104, em que Deus faz as águas recuarem. Subiram as montanhas, desceram os vales. Esse é um processo de formação de montanhas anticlinais e sinclinais, que se dobra as camadas sedimentares. Isso tem no mundo todo. Isso é um evento posterior ao dilúvio. Isso conseguiu agrupar as águas em excesso em alguns lugares. Só que você sempre ficou com excesso de água sobre a crosta continental ainda. Esse excesso de água teria que ir para algum lugar posteriormente. Muita gente pergunta sobre isso. Por onde que foi água? Eu calculei no trabalho que eu fiz sobre o dilúvio que existem praias elevadas no mundo todo. Esse volume de praias elevadas permite você calcular que as águas em excesso pós-dilúvio eram cerca de 550 metros acima do nível do mar que nós temos hoje. Ou seja, a base a praia seria lá nas montanhas. Tá? Isso é muito interessante porque tem um evento posterior ao dilúvio, que é a formação do Oceano Atlântico. Tá? Obviamente a geologia não vai concordar muito com isso, mas você tem evidências de, por exemplo, que a cordilheira de montanhas que tem no meio do Oceano Atlântico, ela já esteve acima do Oceano Atlântico. Hoje ela está uns 2 a 3 quilômetros abaixo d'água. E ela tem lá praias, areias de praia nas suas bases. Tem evidências disso, coletadas por cientistas, né? O Dr. Maurice Wing foi um dos primeiros que coletou. Depois eles coletaram também amostras de plantas aquáticas de água doce na base da cordilheira. Ou seja, tinha lagos de água doce lá naquela região. Então, em algum momento, a crosta, que é hoje o Atlântico, afundou com essa cordilheira e as águas do mundo inteiro vieram para esse novo oceano. Isso baixou as águas em 550 metros pelo menos, e tem evidências geológicas disso. E com o degelo glacial, que foi algo pós-dilúvio, elevaram-se mais 120 metros depois. Com a primeira queda, você teve, historicamente, a migração dos povos lá de Babel e dos animais, porque você tinha regiões de terra seca que eles podiam ir para a Austrália, por exemplo, né? Podiam vir para cá, por exemplo, para as Américas. Né? Com a elevação das águas do degelo glacial, que a Bíblia diz que tem lá, acho que é em Jó que está escrito, que se ele poderia fazer congelar a face do abismo, ou seja, congelar as águas oceânicas. Então teve uma citação sobre uma era do gelo que congelou os oceanos, e as pessoas, os animais podiam passar de um lado para o outro. Com a subida do degelo, isolou. E aí criaram-se os continentes como nós conhecemos hoje. A geografia atual. É verdade. Bom, a gente podia conversar a tarde toda aqui a respeito desse tema, sem problema nenhum, ia ser sensacional. Mas para a gente fechar rapidamente, eu queria que você falasse a respeito de um outro ponto extremamente debatido, que é a questão dos animais na arca, que tinha de bicho naquela arca, finalmente. A arca era muito grande.
Aliás, ela era muito grande para o propósito que ela se destinava. Eu imagino que o Noé tenha feito aquela arca, que é um projeto que Deus deu para ele, para salvar pessoas a mais. Mas, infelizmente, as outras pessoas não quiseram vir. Tá? Nas medidas do côvado, que ele é um parâmetro de medida da ponta do dedo à ponta do cotovelo, ela varia de pessoa para pessoa, né? Sim. O côvado real egípcio, por exemplo, é 52 centímetros, o côvado hebraico é 45 centímetros, mas o côvado sumério é 117 centímetros. Meu Deus. Então imagina o tamanho do braço. Imagina o tamanho do sumério, né? O tamanho do sumério. Nesse côvado sumério, que é o que eu defendo, porque Noé era uma pessoa antediluviana e os sumérios são uma das civilizações mais antigas, também deviam ser grandes, a arca teria 350 metros de comprimento, 60 metros de largura e 35 metros de altura. Muito grande. Um pé direito de 11 metros, mais ou menos, em cada piso. Eu fui de qual é o maior titanossauro que teve. O maior conhecido hoje tem cerca de 7 metros de altura, tá? Na parte das omoplatas dianteiras, né? Ele tem, obviamente, uns 70 metros de comprimento, só que ele é comprido por causa do rabo e do pescoço. Ele poderia ficar confortavelmente dentro da arca sem precisar ficar abaixado. Calcula-se que foram trazidos cerca de 2.000, 2.300 animais na arca, considerando as aves, considerando os répteis, considerando os mamíferos, considerando os alados, os morcegos, as raposas voadoras. Ele seria um grande zoológico, que não é nada difícil de você cuidar modernamente. E Noé, como os animais eram vegetarianos, Noé deve ter trazido forragem, que é o que a gente dá lá na fazenda. Sim. No inverno, que o pasto fica muito pobre, você suplementa com forragem para eles poderem sobreviver. Então não haveria problema nenhum. A arca era muito grande, a quantidade de animais não era tão grande, a arca era muito grande porque ele levou comida, levou água, mas mesmo assim o espaço é absurdo. Ou seja, é preciso estudar mais, na verdade, né? Com certeza. A gente precisa estudar mais e aí a teoria do design inteligente também está muito relacionada com tudo isso, né? Com tudo isso, exatamente. Verdade. Olha, obrigado pela sua participação com a gente aqui. Como eu já disse, a gente podia ficar a tarde toda conversando aqui. Com certeza, é um prazer. Eu gosto muito de falar sobre isso. E eu gosto muito, e a gente gosta muito de ouvir também. Obrigado pela sua participação com a gente. Foi um prazer, uma honra. Obrigado. Obrigado. Muito bacana, né? E agora é hora de mais uma dica da nossa editora Ezion. Dessa vez vamos conhecer mais sobre o devocional Mulheres Orando nas Promessas de Deus, do reverendo Arival Dias Casimiro. Confira. O livro de devocionais Mulheres Orando as Promessas de Deus é mais um lançamento do reverendo Arival Dias Casimiro, disponível no catálogo da editora Ezion. Na Bíblia, nosso Deus deixa várias promessas para os seus seguidores e nossa vida é fortalecida quando meditamos e oramos nessas promessas bíblicas. Nós, como cristãos, devemos buscar diariamente a voz de Deus para nos guiar na jornada. O reverendo Arival quer incentivar você, mulher, na sua caminhada com Deus. Busque a Deus no secreto e medite em sua palavra. Todos os dias, as misericórdias se renovam para que você, que é mãe, esposa, filha, amiga e amada do Senhor. Adquira já ou presenteie as mulheres da sua vida comprando um exemplar através do site editoraezion.com.br. Ezion, a sua editora missionária. Muito bem, então acesse o site www.editoraezion.com.br. Além desse devocional Mulheres Orando nas Promessas de Deus, você tem muitos outros devocionais, tem livros de estudo indutivo também, muito importantes para você que quer estudar mais a Bíblia. Tem lançamentos, tem pré-lançamentos, tem bíblias, tem combos, tem material infantil, tem material de papelaria, enfim, só coisa boa para você. www.editoraezion.com.br. Lembrando, mais uma vez, é claro, que quando você compra na Ezion, você está automaticamente auxiliando, né, nos muitos projetos desenvolvidos pela nossa Junta Missionária de Pinheiros. Então, comprou na Ezion, você já está fazendo também, já está ajudando também no nosso trabalho missionário. www.editoraezion.com.br. Visite, você com certeza vai encontrar muita coisa interessante, vai encontrar literatura cristã de qualidade disponível para você. É hora da previsão do tempo. Ela já está conosco, já está entre nós, Raquel dos Santos, para trazer as informações do Sul e Sudeste. A gente vai interagir com o pessoal também que está acompanhando aqui o nosso Notícias do Bem daqui a pouquinho. Mas vamos começar com a previsão. Primavera parece que agora está tendo uma carinha de primavera. Hoje, pelo menos aqui em São Paulo, está com uma carinha de primavera um pouquinho mais. Amanheceu frio, mas agora deu uma melhorada na temperatura por aqui, né, Raquel?
Boa tarde, querido. Salve! Boa tarde para você que nos acompanha. Olha só, tá ameno o clima, né? Tá mais com cara de Tá primavera. mais com cara de primavera do que ontem, pelo menos, porque ontem tava frio, tava com cara de inverno. Mas a previsão é que uma frente fria traga bastante chuva pra gente aí nos próximos dias. Vamos lá então para as informações do tempo. Vamos lá. Vamos lá. A combinação de uma frente fria com a circulação dos ventos causa chuva em grande parte da região sudeste nessa quarta-feira. Vai ter dia com nebulosidade e pode ter chuva persistente e volumosa em algumas áreas. Já no sul, a circulação dos ventos reforça as nuvens carregadas e chove em vários momentos. As temperaturas seguem mais baixas por lá. Aqui em São Paulo chove durante o dia e à noite. As temperaturas variam entre 14 e 18 graus. Já em Uberlândia, Minas Gerais, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora. Mínima de 20 e máxima de 29 graus. Em Araucária, no Paraná, chove durante o dia e à noite. Mínima de 11 e máxima de 14 graus. Olha essa primavera lá em Araucária, não tá com cara de primavera. 11 com 14 é frio, né? 11 com 14 é temperatura digna de inverno. A gente teve um inverno com início bem cara de verão, né? É verdade. E agora tá tendo uma primavera com cara de inverno. Parece que tá dando uma... Um delay. É verdade. Falando em delay, não tem nada a ver com delay. Vamos interagir com a turma aqui. Tá acompanhando o nosso Notícias do Bem dessa terça-feira. A Delva está dando boa tarde para toda a equipe do Notícias do Bem. Delva. Lá de Uruará, no Pará. Boa. A Marli Batista também está dando boa tarde pra gente. A Adriana comentou assim: amei a sala de entrevistas, muitas curiosidades esclarecidas sobre a Arca de Noé. Ela está dando parabéns. E ela está dizendo que lá em São Vicente, aqui em São Paulo, o tempo está nublado, solzinho escondido entre nuvens e em tudo dai graças o tempo todo, Deus é bom. Amém. Hoje não dá praia em São Vicente, não. Não. Solzinho escondido entre nuvens não dá praia, não. Daqui a pouco você volta, tem mais aí? Temos mais, mas eu vou segurar um pouquinho e já eu volto. Ainda dá tempo de você contar pra gente como é que tá o tempo aí na sua região. Então, boa. Estamos esperando a sua participação. Conte como tá o tempo, deixe seu boa tarde, diga de onde você está falando, o que você está fazendo, como é que está sendo a sua semana, deixa a sua sugestão de pauta, enfim. Fique à vontade para interagir com a gente, né, Raquel? É isso aí, eu volto já já. Até já, então, com a interação e com o Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Combinado. Combinado. A Raquel volta daqui a pouco aqui no nosso Notícias do Bem, porque agora é hora da nossa coluna Pelos Campos JMP, com o reverendo Mariano Alves Júnior. Hoje ele leva a gente para a Bahia. Vamos conhecer de perto o trabalho desenvolvido na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. A jornada missionária está percorrendo os estados de Minas Gerais, Bahia, Piauí e Ceará. E desta vez visita a congregação presbiteriana no Jardim das Acácias, em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, que é o campo missionário da Junta Missionária Nacional da Igreja Presbiteriana do Brasil, em parceria com a primeira igreja de Luiz Eduardo. O reverendo Wilson Rodrigues e sua esposa Nina são os plantadores. O trabalho é novo e muito promissor. A Junta Missionária Nacional comprou um belíssimo terreno e a Junta de Pinheiros fará a doação da estrutura do Templo Galpão. Uma parceria abençoadora, juntos pela expansão missionária no Brasil. Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui agora em Luiz Eduardo Magalhães, Bahia, aqui com o pastor Wilson Rodrigues, plantador de igreja, principalmente aqui na região que ele é apaixonado. Deus usou para plantar com a Junta de Missões Nacionais a primeira igreja, ele plantou a segunda também e agora a terceira, depois de passar por Roda Velha. Estamos visitando aqui o terreno. Qual a medida do terreno, pastor? Este terreno ele mede 15 metros de frente por 40 de fundo, fazendo um total de 600 metros quadrados. Está comprado, quitado, já escriturado e registrado também no cartório de registro de imóveis, né? E estamos agora colocando essa placa para identificar o terreno e a previsão. Estamos também fazendo o projeto arquitetônico e a previsão é brevemente nós iniciarmos uma construção de um templo, o templo da terceira igreja presbiteriana aqui no bairro Jardim das Acácias, em Luiz Eduardo Magalhães. Bênção de Deus, irmãos. A Junta Missionária de Pinheiros, com a graça de Deus, vai fazer a doação da estrutura com a cobertura, através de uma parceria especial. Esse terreno foi adquirido pela Junta de Missões Nacionais, que é responsável por esse campo, que também é uma parceria com a primeira igreja presbiteriana aqui de Luiz Eduardo. Isso.
ok? Estejam orando por esse desafio. Esteja contribuindo também, tá bom? Entre em contato com a Ajuda de Missões Nacionais, em contato com o pastor Wilson, faça sua oferta para que essa obra comece o mais cedo possível. Sim. Forte abraço. Deus. Olha aí, gente boa, gente da IPP-TV, direto de Luiz Eduardo, aqui ó, o casal, pastor Wilson e irmã Nina, plantadores da igreja aqui, a terceira igreja em Luiz Eduardo. Que Deus abençoe aí a todos. Amém. Tchau, tchau. Já tem culto aqui, hein? Amém. Tchau, um abraço. Bacana, só coisa boa. E falando em coisa boa, a gente tem um recado para você que quer decorar sua casa com todo o requinte e a sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer. Olha, são acabamentos diferenciados, pensados especialmente para o seu conforto e para a funcionalidade do seu espaço. Na Finger, o seu projeto é personalizado de verdade. Tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem customização única. Fique de olho nos detalhes. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Gostou, né? Então entre em contato com o time de especialistas da Finger e solicite agora o seu orçamento. Acesse aí www.fingermorumbi.com.br. Tem um Instagram, @fingermorumbi, para você saber mais, para você conhecer também os projetos. WhatsApp 990187891. Todos os canais de comunicação para você. Finger Morumbi, a sua melhor opção em móveis planejados. Notícias do Bem vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente vai estar de volta. Vamos mostrar para você que setembro é o mês da visibilidade da comunidade surda brasileira. Vamos conhecer mais sobre a língua brasileira de sinais, uma das principais ferramentas de inclusão. E nós também estamos no Setembro Vermelho. É hora de falar da importância das campanhas de conscientização sobre a saúde do nosso coração. Quem vai estar com a gente aqui no Notícias do Bem para conversar ao vivo sobre esse assunto é a médica cardiologista a doutora Carlina Moraes. Dá tempo de você interagir com a gente. Fique à vontade, participe, deixe a sua pergunta, faça seu comentário. Esse espaço é todo seu. O intervalo é rápido, a gente volta já já com muito mais informações. Não saia daí. Só coisa boa! O nosso café está em novo horário. Agora, mais cedo, às terças e quintas-feiras, 7h30 da manhã, o reverendo Mariano Alves Júnior te leva para conhecer os campos missionários da JMP. Também tem louvores em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. É o Café, Prosa e Missões em nova temporada. IPP TV, a
a sua TV missionária. Toda quinta-feira às 9h30 da noite, o reverendo Nilson Júnior traz para você as lições da sã doutrina. É tempo de crescer em conhecimento de Deus. Aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas. Horário alternativo aos domingos, às 10 da noite. Sã doutrina, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. 100 mil seguidores, essa é a meta do canal do reverendo Arival Dias Casimiro no YouTube. Faça sua inscrição, ative o sininho e receba todos os dias mensagens de fé e encorajamento. Além das pregações, você vai ter acesso às devocionais, meditando nas promessas e outros conteúdos criados exclusivamente para essa plataforma. Acesse youtube.com/Arival Dias Casimiro. Curta os vídeos, comente e compartilhe. Entre nessa campanha e avise seus amigos e familiares para se inscreverem. Vamos levar a palavra de Deus adiante. Reverendo Arival Dias Casimiro no YouTube, rumo aos 100 mil seguidores. As tardes da IPP-TV tem muita teologia e ensino, sempre a partir das 2h30. Segundas e quartas, você é o convidado especial para um bate-papo sobre comportamento e cosmovisão cristã no Conversa da Tarde. Nas terças, a Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja promove o culto Mulher Esperança. Quinta-feira tem o programa que orienta você em todas as questões da vida, aconselhamento bíblico. E às sextas, Helenivação te convida para conhecer o mundo da capelania, gente cuidando de gente. Fique ligado nas tardes da IPP TV, a sua TV missionária. De volta com o seu Notícias do Bem, que bom que você continua com a gente aqui, é sempre um prazer compartilhar esse espaço com você, compartilhar boas notícias através da nossa IPP TV, a sua TV missionária. E a gente lembra, né, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite agora para fazer a sua inscrição. Faça a inscrição, ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, sempre que começar um programa novo aqui na IPP TV, ou sempre que a gente tiver um culto ou um evento começando na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, você vai ser notificado, vai poder acompanhar com a gente em tempo real. Além disso, o nosso canal tem mais de 6 mil vídeos para você acompanhar, tá certo? A gente tem playlists completas. Então, tem playlists de pregações do reverendo Hernandes Dias Lopes, do reverendo Arival, dos nossos cultos, dos nossos programas aqui da IPP TV, enfim, muita coisa boa para você aqui no nosso canal, IP Pinheiros, youtube.com/IP Pinheiros. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. E mais importante, né? Compartilhe essa informação, compartilhe o nosso link para a sua família, para os seus amigos, para os seus irmãos da igreja. Mande o nosso link para que o pessoal possa se inscrever também e para que a gente possa ser cada vez mais relevante nessa plataforma. Passamos de 1 milhão, a nossa meta agora é 1,5 milhão de inscritos. Precisamos da sua ajuda, precisamos da sua participação, tá bom? Seguimos de notícia. Mais de 160 mil sessões com acessibilidade devem receber mais de 1 milhão de eleitores com deficiência em todo o Brasil nesse domingo, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. 476 pessoas com deficiências também concorrem a algum cargo nesse ano. Mais da metade são candidatos com deficiência física, seguidos pelas deficiências visual e auditiva. Entre os candidatos, 13 são portadores de transtorno do espectro autista. E a gente segue com dica para você, a gente tem mais um recado para você, muito especial, é claro, né? Agora eu quero apresentar algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual aí para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito e confortável, não é verdade? E é por isso que as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você precisa remodelar o lugar onde você trabalha, onde você mora, onde você desenvolve coisas novas, não importa. A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito facilmente numa loja pertinho da sua casa ou no próprio site. Acesse aqui www.qualivinil.com.br. Você já sabe, né? Inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. E a gente segue de notícia aqui no nosso Notícias do Bem, é claro, e para orientar o consumidor sobre os principais tipos de golpes com cartões, a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços está lançando uma campanha com 5 videoaulas.
A Júlia de Lima está com a gente ao vivo no Notícias do Bem e vai trazer mais informações sobre esse assunto. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Quirino. Boa tarde a todos que acompanham Notícias do Bem. Exatamente. Os vídeos apresentam situações corriqueiras que explicam como funcionam alguns tipos de golpes envolvendo cartões de crédito e de débito e o que fazer para se proteger deles. As videoaulas foram disponibilizadas gratuitamente no YouTube e duram em média 1 minuto. O objetivo dessas aulas é prevenir as fraudes, principalmente com a aproximação de datas tradicionais de consumo, como o Dia das Crianças, a Black Friday e o Natal. Um dos vídeos aborda, por exemplo, o golpe da maquininha e como o consumidor deve proceder para evitar cair nessa cilada. Também tem um vídeo alertando sobre golpes com links suspeitos enviados com e-mails e outro sobre golpe do telefone, aquele em que o criminoso liga para o consumidor e diz ser funcionário do banco para obter informações pessoais e do cartão. Então, para acessar os vídeos, só procurar no YouTube por Abex Dicas, que você vai encontrar todos os vídeos e as formas de se proteger desses golpes. Volto com você, Quirino. Tá certo, Júlia. Obrigado pelas informações. Amanhã a Júlia está de volta ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem com mais informações pra gente. E a gente segue de previsão do tempo, a gente segue mostrando para você agora, contando para você agora como é que fica Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A Raquel continua conosco aqui nos estúdios do Notícias do Bem. Vamos então para essas regiões tão importantes do Brasil, né? Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Quarta-feira, a circulação dos ventos deixa o tempo instável na região centro-oeste. Vai ter dia nublado e abafado intercalando com períodos de chuva. Já no nordeste, os ventos que sopram do mar podem causar chuva isolada em alguns momentos. O sol predomina principalmente no interior da região. Em Brasília, no Distrito Federal, vai ter sol com algumas nuvens e por lá não chove. As temperaturas variam entre 19 e 29 graus. Já na região norte, Palmas, no Tocantins, vai ter sol com aumento de nuvens pela manhã, sem previsão de chuva por lá também. Mínima de 24 e calorão de 37 graus. Já em Fortaleza, no Ceará, vai ter sol com chuva pela manhã e diminuição de nuvens à tarde. À noite, o tempo fica aberto. Mínima de 24 e máxima de 32 graus. Boa, Raquel. Todas as informações, então, do tempo passadas a limpo aqui, né, para todo o Brasil. E a gente tem mais interatividade? Como é que estamos aí? Temos sim. Reverendo Marco Severo, conectado rádio rumo ao sertão. Boa, reverendo. Grande abraço. Luiz Antônio deu um alô pra gente aqui de Praia Grande, litoral. O Otoniel também está dando boa tarde pra gente e está dizendo que lá em Olinda é muito sol pra praia. Coisa boa, tá vendo? São Vicente não tá dando praia, mas em Olinda, lá em Pernambuco, tá dando praia lá no Recife. A gente com vontade, né? Só passando vontade aqui, né? E a Márcia também está dando boa tarde pra gente e ela disse que está na expectativa para entrevista com a cardiologista, porque é um tema muito importante. É verdade, é verdade. Saúde do coração, tem que manter o coração em dia, sobre todos os aspectos, né? Sim. E ela também está dizendo que lá em Florianópolis está sol e 21 graus por lá e ela está deixando um abraço pra gente aqui. Bacana, um grande abraço para você, obrigado pela sua audiência de sempre aqui com a gente. É sempre muito bom contar com vocês aqui no nosso Notícias do Bem. Isso aí. E o Rafael, ele fez um comentário aqui sobre a entrevista, sala de entrevista. Sempre tive a dúvida se Noé, além dos animais, levou à arca algum conhecimento tecnológico do mundo pré-dilúvio. Olha, pergunta boa, hein? Curioso, né? É, curioso, mas com certeza, né? Vamos ver. Tem mais aí na nossa outra live? Vamos ver se chegou algum. Vamos lá. Tá a Raquel aqui com os dedinhos. Internet, né? É. Nem sempre funciona tão bem assim, né? Nem sempre funciona como a gente gostaria, infelizmente. Tem mais gente aí com a gente? Ainda não. Ainda não, mas tudo bem, dá tempo de você deixar a sua participação, deixa a sua presença registrada aqui na nossa live. Amanhã a Raquel vai estar com a gente mais uma vez aqui no nosso Notícias do Bem, interagindo com vocês e, é claro, trazendo as informações do tempo. Até amanhã, Raquel. Eu passo lá nos comentários e coloco aqui no Tempo Delivery. Show. Amanhã tem mais. Até lá. Até lá. Até. Obrigado, Raquel. E olha, como a gente falou, né, setembro é o mês da visibilidade da comunidade surda brasileira. Entre os objetivos desse mês estão a conscientização sobre acessibilidade e, claro, a comemoração de conquistas. Confira nessa reportagem especial um pouco mais sobre a língua brasileira de sinais, uma das principais ferramentas de inclusão. A Libras se tornou uma ferramenta essencial para a inclusão de pessoas surdas e mudas, tendo várias iniciativas aprovadas e debatidas no Senado Federal. Projetos de lei seguem nas comissões do Senado para serem aprovados, como, por exemplo,
o acompanhamento de um intérprete de Libras em plenários e sessões de julgamento para o acusado com deficiência. Intérprete de Libras disponíveis para atendimentos em hospitais públicos ou privados, intérprete de Libras também para atendimentos em repartições públicas, instituições financeiras e concessionárias de serviços públicos e a inclusão de Libras na grade curricular da educação básica. Hoje, apesar da língua brasileira de sinais ser oficialmente a segunda língua oficial do país, a gente vê que ela ainda é conhecida por uma parcela muito pequena da população. E isso faz com que a pessoa surda, ela não seja incluída nos mais diversos ambientes da sociedade, né? Então, por exemplo, se ela vai a um hospital, ou se ela vai em qualquer setor público de atendimento, ela não consegue o acesso se ela não tiver um intérprete, né? E o intérprete, claro, não é um profissional disponível em todos os ambientes, então isso dificulta muito o acesso da pessoa com surdez aos mais diversos ambientes. As pessoas surdas com deficiência auditiva significativa ou de comunicação como mutismo e mudez têm na Libras uma ferramenta importantíssima para participar da sociedade, mas dependem da difusão desse conhecimento para que a comunicação seja eficaz. E também com a missão de colocar o Brasil em consonância com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que defende uma sociedade sem discriminação e com ampla inclusão de todos. Uma nova geração aí, né, de jovens, de adolescentes, crescesse com esse aprendizado, com esse conhecimento, e isso fosse realmente se tornando natural na sociedade, né? Então, o número de pessoas que conhecem essa língua aumentando seria um fator de inclusão, quer dizer, as pessoas surdas poderiam estar mais incluídas na sociedade do que elas estão hoje, né? Então, seria muito importante, porque hoje a gente tem uma parcela da população de brasileiros que está excluída, né? O acesso à informação, o acesso aos serviços, né? O acesso ao que acontece no mundo, porque hoje a gente não tem uma sociedade bilíngue, então toda essa população surda, ela está excluída da sociedade, né? Ela permanece excluída, então seria, assim, muito importante que essa língua fosse mais difundida, mais aprendida, que ela começasse a se tornar natural na sociedade. Certeza, né? E a gente tem mais um recado especial para você aqui no nosso Notícias do Bem. Você já parou para pensar que a sua contabilidade precisa atender o padrão de Deus e também o dos homens? Pois é, por isso que a Contábil Ribeiro está há mais de 35 anos servindo a igreja brasileira e missionários ao redor do mundo. Faça a contabilidade da sua igreja com a Contabilidade Ribeiro. Igrejas de todo o Brasil podem ter essa consultoria. Saiba mais, acesse aqui, www.contabilribeiro.com.br. Contábil Ribeiro, contabilidade especializada para igrejas. A gente vai para mais um intervalo, daqui a pouquinho Notícias do Bem vai estar de volta para você. E nós estamos no Setembro Vermelho. Nós vamos falar sobre a importância das campanhas de conscientização sobre a saúde do nosso coração. Quem vai participar para conversar ao vivo com a gente sobre esse tema é a médica cardiologista doutora Carlina Moraes. O intervalo é rápido, daqui a pouquinho a gente vai estar de volta com muito mais informações para você. Até já!
A IPP-TV faz 2 anos com muitas novidades. Agora suas manhãs de quarta-feira vão ficar muito mais musicais com o Palavra e Viola. Às 7h30 da manhã tem louvores ao som da viola caipira e reflexões bíblicas com o comando de Vitor Quevedo. Palavra e Viola. IPP-TV, a sua TV missionária. Você já sabe que a IPP-TV é a sua TV missionária. E por isso investimos cada vez mais para levar a palavra de Deus em todas as línguas. Acesse a IPP-TV no YouTube e confira a nossa playlist de sermões legendados. São mensagens com tradução em inglês, russo, alemão, francês, mandarim, espanhol, italiano e Libras, a língua brasileira de sinais. Assista e principalmente compartilhe os vídeos com seus amigos, familiares e irmãos que precisam ser alcançados em outras línguas pelo verdadeiro Evangelho de Cristo. Acesse www.youtube.com/ippinheiros e faça parte desse grande projeto missionário. E não deixe de ofertar para que o trabalho possa continuar. Envie um Pix de qualquer valor para o CNPJ que está aqui na sua tela. Lembrando de acrescentar 10 centavos para que possamos identificar a sua doação. IPP-TV, a sua TV missionária, levando o Evangelho a todos os povos. Fique ligado nas manhãs da IPP-TV. Segundas e sextas, às 7h30, o pastor João Patrício comanda o Fé para Hoje. Às quartas, tem louvor ao som da viola caipira e reflexões bíblicas com Vitor Quevedo no Palavra e Viola. E às terças e quintas, o reverendo Mariano Alves Júnior te convida para o Café, Prosa e Missões com as informações da JMP, devocionais e louvor. 9h30 é tempo de aprender mais da Palavra do Senhor com Vida Devocional. Às 10 horas, seu encontro é com o reverendo Hernandes Dias Lopes e o Trocando Ideias. 10h15, Tainá Félix te espera no Tudo Mais para dividir experiências e compartilhar dicas e informações. 11h30, os reverendos Hernandes Dias Lopes e Jeremias Pereira conversam sobre os assuntos do nosso dia a dia, à luz da Palavra de Deus, no Sala de Prosa. E às 11h45, nosso time de jornalistas traz para você o Notícias do Bem. Não perca as manhãs da IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta ao último bloco do nosso Notícias do Bem. Lembrando que o nosso encontro sempre é ao vivo aqui a partir das 11h45 da manhã. E a gente tem horário alternativo às 18h45. Para você que não pode acompanhar a gente aqui na nossa edição ao vivo, não tem problema. No horário alternativo você pode nos acompanhar também, tá bom? Lembrando que a gente não vai ter o horário alternativo do Notícias do Bem na quarta, quinta e sexta. Amanhã, quinta e sexta, nós não teremos o horário alternativo do Notícias do Bem, porque nós teremos esta conferência online que você está vendo aí. Conferência online Saúde Mental e Fé. Vai ser apresentada pelo seminarista Marcos Melo, com participação do reverendo Arival Dias Casimiro e outros convidados muito especiais, especialistas. Nós temos a participação do Dr. Marcionilo Laranjeiras, que é psiquiatra, vai estar presente também nessa conferência. Enfim, muita coisa boa, aproveitando o Setembro Amarelo, falando de saúde mental e fé, falando a respeito desses temas. Então não perca, quarta, quinta e sexta, então a partir de amanhã, sempre às 7 da noite, ao vivo, aqui na nossa IPP-TV, você vai acompanhar essa conferência online, tá bom? E o nosso coração é um músculo que trabalha sem parar, né? Bombeando sangue oxigenado para o organismo e direcionando o sangue que já circulou pelo corpo para os pulmões para que ele seja oxigenado de novo. Claro que o coração é considerado como um dos nossos principais órgãos e por isso ele é merecedor de um mês inteiro dedicado a ele. Nós estamos nele, ao Setembro Vermelho, quando acontecem campanhas de conscientização sobre a importância de cuidarmos bem da saúde do coração. Mas quem está com a gente aqui no Notícias do Bem, hoje vai dar tudo certo, né, para falar ao vivo sobre esse assunto, é a médica cardiologista, a doutora Carlina Moraes. Ontem a doutora não estava me ouvindo, mas acho que hoje está tudo bem, né, doutora? Boa tarde, seja bem-vinda ao nosso Notícias do Bem. Sim, boa tarde. Hoje estamos com uma conexão funcionando tudo certinho. É uma imensa alegria estar aqui para trazer mais informação a todos que estão nos acompanhando.
Bacana. Doutora, primeiro eu queria que a senhora falasse a respeito dessa campanha, né, do Setembro Vermelho, um mês voltado para destacarmos a importância da prevenção, né, dos trabalhos de prevenção, dos exames, enfim, do cuidado com o nosso coração, né? Sim, o Setembro Vermelho é uma campanha da Sociedade Brasileira de Cardiologia, então é uma campanha nacional para trazer a pauta aos cuidados com a nossa saúde cardiovascular, assim como vocês, inclusive, hoje tiveram outras reportagens sobre outros temas também de muita relevância, né, o Setembro Amarelo, de combate ao suicídio, outros dias e meses de integração para pessoas com deficiência, então acho que são formas de trazer à pauta assuntos relevantes, até para a gente falar mais sobre isso e tirar algumas dúvidas, né? Bom, quando a gente pensa em saúde do coração, a gente pensa imediatamente nos principais problemas que podem afetar o nosso coração. O infarto talvez seja o mais grave e o mais comum, doutora? Exatamente. Existe uma doença que é chamada aterosclerose, que é a obstrução das artérias, que são os vasos sanguíneos que levam o sangue para os órgãos do nosso corpo, e essa doença pode acontecer em todos os nossos sistemas e órgãos. Quando ela afeta o coração, obstruindo a circulação de sangue para o músculo cardíaco, é o que a gente chama de infarto. Então, uma área do músculo cardíaco pode morrer se não for tratado a tempo, se não for colocado um stent, uma molinha ou uma cirurgia de revascularização, e a pessoa pode ter consequências de ser um evento fatal, até de não ter tempo de ser socorrida, ou ficar com uma insuficiência cardíaca, que traz bastante limitação. O coração da pessoa fica mais fraco por conta desta área do músculo que não se contrai. Uhum. Agora, a gente fala de prevenção ao infarto quando a gente fala daquelas questões elementares da prevenção para a saúde como um todo, né, doutora? Alimentação adequada, atividade física, enfim, parece que é sempre a mesma receita de prevenção, e que a gente normalmente não segue, né? Exatamente, é o básico que funciona, né? Parece que todo mundo sabe o que tem que fazer, mas a dificuldade está em colocar na prática, no dia a dia. Então, a gente tem que valorizar isso como um investimento a médio e longo prazo. Hoje em dia, as pessoas têm essas ideias muito imediatistas, então a gente tem que ter consciência que a gente está investindo no envelhecimento saudável, e isso começa a partir de agora. Tudo bem se você não cuidou até então, mas você ainda tem tanto tempo, tantos anos pela frente para ter uma qualidade de vida, né? Não só o aumento do ganho do tempo de vida, mas viver com saúde e com bem-estar, né? Então, a alimentação, exercício físico, que também fazem muito bem para a saúde mental, uma coisa anda junto com a outra, todos os sistemas, então, estão interligados, né? Está existindo, na sua opinião, uma maior conscientização em relação a isso ou ainda não? Apesar das campanhas, apesar da popularização da atividade física, que é muito mais comum do que era, sei lá, há 20, 30 anos, por exemplo, mas ainda tem muita gente teimosa ou as pessoas estão mais conscientes? Eu acho que com o excesso de informação da internet, tem um lado positivo, que existem incentivos e essas modas de alguns esportes físicos, alguns tipos de modalidades de exercício físico. Isso tem um lado positivo, que as pessoas vão, no início, por curiosidade, por isso gerar um evento em grupo, poder ser uma coisa de socialização também, então isso é uma parte positiva, que convida mais as pessoas. Existem vários exercícios físicos que podem ser mais atrativos. Se você não gosta de fazer musculação, que você acha muito parado, você pode fazer uma corrida na rua, você pode jogar um tênis, um pádel com o seu companheiro. Então, tem várias opções. Então, isso facilitou bastante pela informação, mas a gente vê que os eventos, como o infarto, aumentaram bastante, principalmente na população jovem. Então, o que significa? Que, apesar de tudo isso, as pessoas antes demoravam anos para apresentarem as consequências disso tudo. Algumas pessoas estão descuidando desde cedo da sua alimentação e da sua atividade, da sua manutenção de peso. Então, as consequências também têm aparecido nos jovens, infelizmente, né? Uhum. E quando a gente fala, doutora... de ter muita opção, mas às vezes a gente não cuida até desde as nossas crianças, o que a gente tem de alimentação em casa, excesso de oferta também na parte de ultraprocessados, doces, etc. Pois é, quanto mais cedo a gente começar
com atividade física, com alimentação adequada, melhor, obviamente, para o nosso organismo, né, doutora? Não tem idade, né? Exatamente. Agora, quando a gente Não fala sei em se prevenção, doutora alguma Carlina, dúvida. a gente pensa em atividade física, a gente pensa em alimentação adequada. Tem mais algum aspecto ou tem mais alguma coisa que a gente possa fazer para prevenir a saúde do nosso coração? Um sono adequado, uma higiene do sono, não ficar em frente a telas até a madrugada. Então, a gente tem que respeitar o nosso organismo, o nosso ciclo circadiano de dia e noite, não fumar, evitar. Você, se precisa de medicação, de auxílio profissional para parar de fumar, então procurar ajuda, evitar bebidas alcoólicas também. Então, são um somatório de coisas que vão contribuir para a sua saúde. E lembrar também que, além do evento mais importante para o coração, que é o infarto, até a morte por infarto, e uma consequência como insuficiência cardíaca, a gente tem que lembrar que essa obstrução de vasos sanguíneos afeta diversos outros órgãos do nosso corpo, como os olhos, os rins, as pernas. Então, a gente não está colocando em risco só nosso coração, mas tem outras coisas que, se forem afetadas, também vão trazer um prejuízo na nossa qualidade de vida, né? Tá certo, doutora. Quando a gente tem que acender a luz amarela quando a gente fala de saúde do coração? Quando é que a gente precisa, claro, o ideal é que a gente faça isso todo ano, né? Que a gente faça exames de rotina, que a gente procure o médico, o cardiologista, enfim. Mas quando a gente acende a luz amarela? Exatamente. Então, o básico é que a partir dos 40 você meça a sua pressão todos os anos e faça uma avaliação com o médico clínico ou médico cardiologista para ver se são necessários exames adicionais. E se você tiver dor no peito, pode ser um aperto, desconforto no estômago, no pescoço ou nos braços, quando estiver fazendo um esforço, como subir uma escada, estender uma roupa, dependendo da idade ou do tipo de atividade física que a pessoa faz no seu dia a dia, se já for uma intensidade menor. Então, se você tiver desconforto no peito, dor no estômago, pode irradiar para pescoço ou formigamento nos braços ao esforço, isso pode ser um sinal de que alguma artéria está obstruindo, uma angina, que é a dor no peito prévia ao infarto. E aí, claramente, procurar o especialista o quanto antes, né? Essa coisa de, eu tive uma dorzinha aqui, e aí passou, eu acho que não é nada, eu acho que tá tudo bem. Pior ideia, né? Diversos casos que a gente atende na emergência, já com um infarto, com uma evolução arrastada, a pessoa já teve outras vezes na mesma semana aquele sintoma. E deveria ter procurado logo no início, quando pode até ser num consultório, mas acaba deixando isso se prolongar, e aí quando a dor não passa, eles acabam indo numa emergência. Então, às vezes, o músculo ali já está sofrendo há dias, né? Então, o quadro pode ser que já não seja tão eficiente o tratamento, né? Então, o ideal é procurar assim que tiver os primeiros sintomas. Tá certo. Doutora, quando a gente pensa nas doenças do coração, a gente falou do evento mais importante, né? Como você já disse, que é o infarto, no caso. Mas o coração pode ser acometido por outras doenças também. Existem doenças congênitas também, existem doenças de nascimento, enfim. Quais são as outras doenças que podem atingir o nosso coração? Classificando basicamente por características maiores, então tem as doenças congênitas, como você falou, que são malformações em válvulas, às vezes existem algumas falhas no músculo por onde passa sangue onde não deveria. Então, isso é diagnosticado normalmente num ecocardio fetal. Então, todas as gestantes devem fazer uma ecocardiografia fetal. Então, também fazer acompanhamento com o pediatra, que pode detectar algum sopro, alguma dificuldade de ganho de peso, no desenvolvimento da criança recém-nascida, tá? Já é um bom rastreio para isso. Também é feito o teste do coraçãozinho, que é feita a oximetria nas crianças ainda no hospital, antes da alta, pós-nascimento. E depois, que também podem aparecer com a idade, existem outras doenças que são do sistema elétrico do coração, do sistema de condução. O batimento pode ficar muito lento ou muito rápido, também é outra área de doença cardíaca, né? Além da obstrução das veias, que a gente costuma falar mais frequentemente, que causam infarto. Uhum. E tem uma questão também de crescimento do tamanho do coração, é uma outra doença importante? Existem dois tipos de aumento do coração, um por aumento do músculo,
quando o nosso coração pode ficar hipertrofiado, né, um coração musculoso, pode ser uma doença genética, ou uma sobrecarga, por exemplo, por pressão alta, seu coração pode ficar hipertrofiado por trabalhar contra uma pressão alta por muitos anos. E existe o coração dilatado, que ele não é musculoso, ele não é grosso, mas ele está com a sua cavidade aumentada, também por excesso de esforço, ou porque teve um infarto, deixou uma sequela com uma morte de uma parte do coração, ou por outras causas também de álcool, ou doença de Chagas. Existem outras causas de insuficiência cardíaca dilatada também. O quanto antes, fazer o diagnóstico o quanto antes, buscar ajuda e, em alguns casos, inclusive medicação ou cirurgia, né? Se for a indicação médica, não é isso, doutora? Exatamente. O interessante é que essas doenças têm uma gama muito grande de tratamento medicamentoso, algumas opções cirúrgicas, então detectá-las é muito importante, tanto para a pessoa evitar morte por essas doenças, ou internações, falta de ar, limitações na sua vida diária, né? É verdade. E aí o Setembro Vermelho entra também como um sinal de alerta, né? A imprensa falar mais disso, as mídias sociais falarem mais disso, enfim, é um momento importante para a gente levantar essa questão, né? Isso, para a gente lembrar de verificar se a gente tem histórico na família de alguma doença cardíaca, se você tem pressão alta, diabetes, está acima do peso, se fuma. Então é hora de começar desde já, você começar a fazer atividade física na sua rotina, procurar ajuda para parar de fumar, até para seguir uma dieta, às vezes precisa de um incentivo de alguém acompanhando, né? Uhum. Para colher as consequências futuramente, né? Ver se o colesterol também não está elevado, ver quais tipos de alimentos vocês podem introduzir na rotina para melhorar esses níveis de colesterol. Ou seja, se cuide, né? É isso. Procure um médico, cuide do seu corpo, cuide do seu coração. Com certeza a gente precisa ter toda essa atenção, apesar da correria do dia a dia, apesar de todas as nossas atribuições, precisamos lembrar sempre de cuidar da nossa saúde. Doutora, deixa pra gente os seus contatos, quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho, quem quiser conversar mais contigo, como é que a gente te encontra aí nas redes sociais? Podem me procurar no Facebook ou no Instagram, @cardiologista Carlina Moraes. E lá tem o contato do celular, que vocês têm aqui também na tela, para marcar consulta por telemedicina, que às vezes é interessante buscar uma segunda opinião de fez algum exame e não entendeu exatamente aquilo ali. E nas minhas redes sociais eu dou algumas orientações de alimentação, o que são alguns procedimentos que existem na cardiologia, para vocês tirarem algumas curiosidades, né? Como marca-passo, cirurgia cardíaca, etc. Muito bacana, doutora. Obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Sempre bom recebê-la. Até a próxima. Imagina, eu que agradeço. Se tiverem mais dúvidas também me mandem no direct, que a gente pode fazer uma outra sessão para tirar dúvidas. Combinado. Obrigado mais uma vez. Está aí a médica cardiologista, a doutora Carlina Moraes, participando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem, falando a respeito do Setembro Vermelho. Os cuidados com o coração, né? Notícias do Bem fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, pela sua participação, pela sua companhia. Amanhã a gente está de volta, ao vivo, 11h45 da manhã. Lembrando que você pode ver e rever todo o nosso conteúdo, todo o conteúdo aqui da nossa IPP-TV e da Igreja Presbiteriana de Pinheiros no IPP Play e aqui também no nosso canal youtube.com/IPPinheiros. Amanhã tem mais Notícias do Bem, 11h45. Eu espero você. Até lá. Tchau.